quais os conhecimentos, o que você precisa saber sobre o abono permanência, uma vez que você decidir entrar em abono permanência e depois o momento de se aposentar com a melhor vantagem financeira. Vamos lá? Vamos falar sobre isso? Se você não me conhece, meu nome é Patrícia Pérez, sou educadora financeira previdenciária e o meu objetivo é fazer você, servidor público, ter as melhores vantagens financeiras dentro da previdência e no planejamento da sua liberdade financeira. Então vamos lá. Uma coisa que vocês têm que saber de imediato é o que é o abono permanência. O abono permanência, da maneira mais clara, é você nesse dia que você concluiu todos os requisitos de um artigo para se aposentar, que te permite ir para casa e você sem trabalhar, você receber seu salário, é o momento que você vai decidir, ou você vai para casa recebendo o salário atual, o teu provento que você vai calcular qual é o teu melhor provento, ou então uma decisão de continuar trabalhando e como você já teria o direito de receber o salário sem trabalhar, o governo ele te dá esse estímulo. Então você continua trabalhando, vai continuar recebendo o mesmo salário, só que aquela parte da contribuição previdenciária para o regime próprio você deixa de pagar. Mas o que o abono permanência tem de tão importante nas finanças? Bom, primeira coisa, o abono permanência, como eu falei, você tem que cumprir requisitos, como se você fosse se aposentar. Senão, a legislação de pessoal do teu órgão não vai deferir o abono permanência. É como se eles autorizassem ou a aposentadoria para publicar, ou então o abono permanência a partir daquela data. E aqui é que vem as atenções que vocês têm que ter. A primeira atenção. Quando você for pedir o abono permanência, você tem que saber se exatamente você quer, de fato, usar tudo que você está colocando. Porque se você colocar todo o tempo de contribuição naquela pressa, ai que bom, eu não quero me aposentar, mas eu quero economizar, eu quero deixar de ter essa despesa, essa contribuição previdenciária no meu contra-cheque, e daí naquela ânsia você pega e você conta, né, todo o teu tempo de contribuição, seja esse tempo de contribuição bom ou ruim. Uma vez que você colocar esse tempo de contribuição ruim, que você trouxer uma CTC do INSS ou você trouxer uma CTC de um órgão que você ganhava pouco, para contar o tempo de serviço, você tem que entender o seguinte, o que vai acontecer? Contar o tempo de contribuição, quando você for se aposentar, uma vez que você precisou contabilizar aqueles anos, ou seja, não está sobrando nada, mas você contou dia após dia, o que vai acontecer com você? Você depois, quando você for se aposentar, qualquer regra que você use, mas como daí eu fiquei mais 5, 6 anos, então está sobrando tempo. Não, não vai estar sobrando tempo. Porque como você naquele momento, você usou aquele tempo de contribuição para pedir o abono permanência, então você vai ter que, você teve como a gente fala, uma vantagem financeira. Você não vai mais poder desaverbar. Você vai ter que usar, você pode até ter mais contribuições, mais remunerações que vão ser aquelas daqueles anos para frente, que sim vão entrar no cálculo seu da aposentadoria, mas aquele tempo que você usou ruim não vai poder ser desaverbado. Então eu chamo muita atenção de vocês, porque às vezes você vai deixar de, às vezes você vai querer começar a receber o abono permanência 1 ano, 2 anos antes, já que você decidiu que você vai continuar trabalhando. Mas às vezes, será que não seria mais vantagem você não entrar em abono permanência, uma vez que você já viu que aquele tempo de contribuição vai te prejudicar para o resto da tua vida, a tua remuneração? Então você tem que fazer esse cálculo. Se você pretende desaverbar, se você pretende não usar um tempo de remuneração ruim, você não pode usar ele para abono permanência. Tá certo? Patrícia, mas no meu caso, que eu já pedi o abono permanência, mas quando eu pedi, eu já pedi tarde, eu já tinha, por exemplo, era uma mulher, já tinha 33 anos de contribuição, então sou uma servidora antiga, lá, não foi até antes da reforma da Previdência, eu pedi lá com 33 anos. A primeira pergunta que eu te faço é, você pediu com 33 anos de contribuição, mais o requisito de idade, tudo certinho, mas e o teu órgão pagou dali para frente o abono permanência ou ele pagou o retroativo? Correspondente, vamos dizer que com 30 anos exato você já poderia ter pedido o abono permanência. Se ele pagou retroativo, então você de fato usou o tempo dos 30 anos, a partir de 30 anos, então você não vai poder descartar. Agora, se por um acaso você tinha 33, 34 anos de contribuição e você ficou esperando o fator idade, e daí, por um acaso, às vezes até veio a reforma da Previdência, né? E você pediu o abono permanência, você já estava até sobrando tempo de contribuição, né? Teve que ficar esperando o artigo 20, por exemplo, né? Para ter... Pagou pedágio, ou nem pagou o pedágio, mas esperou a idade. Então, de fato, você pode pedir o abono permanência e depois, como você ficou com o tempo de contribuição sobrando, você não tinha nem que pagar pedágio, um exemplo, por exemplo, então você vai poder fazer uma análise se depois, na época que você for se aposentar, você vai poder, inclusive, excluir tempo de contribuição. Então, são várias situações que você tem que ver qual é a melhor situação para pedir o abono permanência.
Uma outra situação que as pessoas me perguntam bastante é com relação à regra que pediu abono permanência. Então, por exemplo, vamos dizer que você é um servidor muito antigo e você pediu até uma regra de média de 80%. Tá? Você tem direito à paridade, ou você tem direito à paridade e integralidade, ou até sair pela média de 80%, que você conseguiu esse abono permanência antes da reforma da Previdência. E agora você continua trabalhando, você nem se aposentou, você está lá em abono. O que você tem que fazer? Não é porque você você entrou em abono por um artigo, que você não pode sair por outro artigo, que é muito melhor. Porque pode ser até que, mesmo sendo média de 100%, já que uma vez que você viu, analisou, você entendeu lá, e você decidiu que você não quer sair pela parte da integralidade mais, não viu tantas vantagens e preferiu sair pela média, não deixa de fazer o cálculo da média de 100%. Por quê? A média de 100%, ela não é limitada à tua última remuneração. Já a média de 80%, que era a regra antiga, se essa tua média der mais que tua última remuneração de contribuição, você vai ser glosado, você não vai poder sair com um valor maior. Então, analise mesmo você as regras posteriores da reforma. Mesmo que de uma forma genérica, a gente fala que as regras anteriores eram melhor, existem casos que a regra posterior é melhor. Se você, inclusive, tiver mais de 40 anos de contribuição, você pode sair com 102, 104, 106% da média. Então, vieram coisas que para você que gosta de trabalhar bastante, que vai ficar com muito tempo em abono, pode ser que seja uma vantagem para você. Você sair com outra regra. Também pode ser uma vantagem você desaverbar um tempo que você não precisou usar para o abono, que você não precisa, e às vezes você tem uma média maior e com tempo de contribuição a menos. Então são várias simulações que você pode fazer para ter a melhor regra de aposentadoria. E um último destaque que eu quero fazer com vocês é para vocês não se esquecerem. Como todos nós, os mais antigos, né, que entramos no serviço público, entramos com aquele estudo da Lei 8.112, de que mulher tem que trabalhar no mínimo 30 anos, homem no mínimo 35. Então, a maioria das pessoas não se atualizaram ainda que existe uma regra que você precisa trabalhar 25 anos de contribuição. E, só que para essa regra você sair com 25 anos de contribuição, você ter o direito de aposentar, você teria que ter no mínimo 62 ou no mínimo 65 anos. E detalhe, esses 25 anos de contribuição é somando contribuição do regime próprio e do regime geral. O que você tem que ter com relação ao regime próprio é no mínimo 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Ou seja, muitas das pessoas não vão querer sair por essa regra porque 25 anos de contribuição vai ser igual a 70% da sua média. Mas se você já entrou no serviço público mais tarde e passou a mulher dos 62 e o homem de 65, não esqueça de que com essa regra você já poderia pedir o abono permanência. Porque você já tem 25 anos de contribuição. Mas volto aqui a frisar, se nesses 25 anos de contribuição você usar lá, por exemplo, 5 anos de contribuição que você tem lá, que você estava contribuindo sobre o salário mínimo, e pediu abono com 25 anos de contribuição, usando esses 5 anos de salário mínimo, você nunca mais vai poder desaverbar, mesmo que você trabalhe 40 anos. Você usou um benefício, você entrou em abono permanência com 25 anos de contribuição. Ou seja, se você averbou aquele tempo de contribuição, que é bom o tempo, mas o salário é ruim, a remuneração era de um salário, essa remuneração você não vai poder mais tirar da tua média. Então, não é porque às vezes a gente completa um requisito que a gente tem aquela ânsia, aquele desejo de entrar em abono permanência, então a gente acaba colocando tudo. Só que às vezes esse tudo que a gente coloca de tempo de contribuição, pode ser que o seu caso seja de remunerações ruins. Então pode ser que não seja a melhor opção. Então você tem que fazer contas, fazer cálculos. Se é melhor eu deixar de, por exemplo, contribuir 1.000 e poucos reais, 700, 800, como é o teu caso se eu estiver no teto, ou então um cargo de maior, eu deixar de pagar lá 3.000 reais de previdência, mas é um valor alto, eu sei que é. Mas será que esse valor, depois ele não vai me trazer consequências? Não é melhor eu esperar mais uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, sem receber o abono, mas não ter que usar aquele valor tão baixo na média que vai me complicar a minha aposentadoria para sempre? Então, eu não estou dizendo que existe o certo e o errado, mas você tem que fazer cálculo. O quanto você vai deixar de receber agora, mas para ter uma aposentadoria melhor no futuro. Da mesma forma que, às vezes, é melhor de fato entrar em abono, porque às vezes é um valor que dá uma diferença muito pequena e às vezes você teria que descartar lá 3 anos e é melhor realmente você receber o abono desde então e nunca mais desaverbar esse valor, realmente deixar esse valor lá, porque o fato do abono nosso, principalmente para quem não migrou, que o abono permanência, a remuneração, a contribuição de previdenciária é muito alto, às vezes é melhor mesmo você passar a receber esse valor, passar a receber o abono, ou seja, deixar de ter que ter a contribuição previdenciária, né, porque vai ter o débito da previdência e o crédito do abono. Então, às vezes é melhor você realmente deixar de ter esse desconto do que você ter que esperar 3, 4 anos para entrar em abono. Então, façam contas. É muito importante isso. Lembrando que está sobrando, mas não é um tempo que você não vai descartar, porque ele não vai te prejudicar. Então,
realmente peça no primeiro dia que você já completa a regra e deixe de pagar a previdência e aquele valor não é para gastar, é para investir para a tua aposentadoria, é para investir para o teu futuro, para o teu sossego, para a tua liberdade financeira. É isso que eu desejo para todos vocês. Um forte abraço, conhecimento é poder, é riqueza, é liberdade. Vamos juntos?